E se eu te falar que existem 5 dicas que nunca te falaram, 5 dicas essenciais para você falar inglês em tempo recorde, você acreditaria? Pois bem, fica aqui comigo neste vídeo que eu vou te mostrar como nunca ninguém te falou isso. Eu sou a Teacher Francis Lucas, dou aulas de inglês há mais de 37 anos e criamos o método REMAR. Este método faz com que você, e já fez com que muitos alunos meus, tivessem o inglês na boca em tempo recorde. Foi assim, por exemplo, que o Cauê, jogador de futebol da Bélgica e agora está em Portugal, conseguiu falar inglês em menos de 6 meses. Talvez você esteja cansado de escutar sobre dicas milagrosas, métodos milagrosos de fazer com que a pessoa fale inglês. Pois bem, aqui não tem um milagre, aqui tem ciência, aqui tem experiência. Foi assim que eu fiz o Cauê falar inglês. E aqui está o depoimento do Cauê. Você vai ver que em pouco tempo ele conseguiu o que todos nós queremos, a confiança em falar inglês, que é o que eu chamo de tá se achando. Você sim vai cometer erros como uma criança, este é o processo, mas você vai ter confiança para falar, mesmo que você cometa erros. Veja o Cauê. Hi guys, I am Cauê and I am a football player. I used to play in Belgium and now I play for Benfica. Even I am in Portugal, I am speaking English because my roommate is from American and he was in awe because it's been just 7 months since I started study with Francis and I can communicate. And France has done it in a very simple and a fun way. So, se você quer falar inglês, é só procurar minha teacher. Bora para essas 5 dicas que você vai realmente conseguir ter o inglês na boca? Eu sempre digo que o inglês não é aqui, o inglês não é no papel, o inglês não é na cabeça, mas o inglês é na boca. Afinal de contas, foi assim que eu e você começamos a falar a nossa língua, o português. A mãe não ensinou gramática, a mãe não ensinou regras, ela nos ensinou a falar. Como, Francis, eu vou fazer isso com o inglês, Francis? Eu não sou mais uma criança. Primeira dica, pare de querer ficar escrevendo tudo que você vai aprender em inglês, tudo que você está falando. Cada vez que você escreve, você vai estar lendo como um brasileiro. Como assim, Francis? Vou estar lendo como um brasileiro? Os fonemas em inglês não tem nada a ver em português. Por exemplo, eu vou falar a palavra mais fácil, blue. Blue. Se você for ler como escreve, você vai ler blue. Por que, Francis? Porque você está lendo como um brasileiro. A gente fala a letra E. For example, um outro exemplo. Olha esse aqui, ó. Esta palavra aqui, eu sempre dou este exemplo, é uma palavra que se a gente for ler como brasileiro lê, a gente vai ler L com A, lá, ua, e não. Ah, não, aí não. Esta palavra é laugh. Francis, o que é laugh? Aí eu brinco nas minhas aulas que laugh é rir. A gente faz laugh igual um carneirinho. Francis, o que é isso? Isso é o jeito que a gente faz. A gente vai aprender falando, brincando. E é isso que você vai se dar conta nessas nossas 5 dicas. Fica aqui com a gente. Se você quer saber as outras dicas e você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Vamos ter essas dicas de hoje e muitas outras. E já dá um like nesse vídeo. Bora com a gente. Então, se eu ficar escrevendo, eu não vou falar de forma correta. E a pessoa não vai me entender. Seja o americano, seja o inglês, não vai entender eu falando lá. Eu tenho que falar como eles falam. Eu vou errar a escrita. Eu brinco assim, ó, dane-se. A escrita a gente vai corrigindo, mas você não vai se sentir Tássia. Segunda dica, você vai repetir muito, igual criança. Você vai repetir dançando, brincando. O que é isso, Francis? Eu falo que nós temos o movimento do inglês dançado e falado. Claro que você não vai ficar dançando um samba.
Não, não é isso. Mas você vai colocar no corpo, nas caretas. Por quê? A neurociência já fala que essas associações levam para uma melhor memorização. Então a memorização que eu quero aqui, ó, não é aqui, mas é aqui. Então você vai repetindo. Igual aquele exemplo que eu fiz do laugh. Eu vou repetindo, rindo. Laugh, laugh. Até que sai laugh, laugh, que é o rir. Então eu vou lembrando através de associações, que eu vou repetir usando o quê? O corpo, usando as caretas. Igual eu faço assim, ó. What do you do? What do you do? What do you do? Do you do? Do you do? Nas nossas aulas a gente tem isso. Por quê? Porque a gente vai gravando e se divertindo, sem ficar tenso na hora de falar. Tem que ser descontraído, descomplicado. What do you do? O que é isso? O que você faz? Aí, claro que já vai ficar what do you do, do you do, do you do. Isso é só para que haja uma memorização. Então, segunda dica, repita e se divirta. Repita e se divirta. Terceira dica, faça as aulas naquele momento que ninguém faz aula. Que, Francis? Pois é. Eu quero que você faça a aula naquele momento que não é o propício para fazer aula. Francis, que é isso? Tá querendo saber, né? Pois é, eu quero que você faça a aula no carro, eu quero que você faça a aula cozinhando, se divertindo, brincando com as crianças. Francis, pois é, porque aí você vai liberando aquela preocupação de sentar na frente do computador e já vai começando a ficar ansioso. Ai, que é difícil. Não, você tem que deixar a coisa sair naturalmente. Você vai repetindo o que a Francis vai fazer, tipo, what do you do? What do you do? Do you do? Do you do? Dirigindo, cozinhando, what do you do? What do you do? E de vez em quando eu falo assim, pause e repita. Pause e repita. Repita com exemplos seus. Por quê, Francis? Isso é parte da nossa metodologia, a realidade. A nossa metodologia chama REMAR. R de repetição, E de esforço. Que esforço? O esforço de fazer a aula, dirigindo, cozinhando. M de memorização, que é na boca. A de autoestima, que você vai se sentindo, tá se achando. E o R da realidade, porque eu peço para você colocar na sua realidade. Quando você fala I am a teacher, I am a student, I'm not from São Paulo. Quando você vai falar sobre você. Então eu falo assim, faça no momento que você está fazendo uma outra atividade. Francis, mas eu não vou prestar atenção. Mas você vai repetir como uma criança. A criança não fica assim para sua cara quando você está falando com ela e você está ensinando. Ela não acha que aquilo é uma aula. Ela vai repetindo. A mesma coisa você. Claro que vai ter um momento depois que você pode sim, que nós temos um material escrito onde você vai escrever. Mas é depois, igual a criança, que ela vai depois para a escola. Mas primeiro ela vai falar. Claro que você não vai escrever depois de 5 anos, igual a criança. Claro que não. Né? Você é adulto, mas eu preciso que você repita comigo, com os nossos podcasts, que você repita com os nossos vídeos. O inglês é na boca. Se você está gostando, compartilha com aquelas pessoas que você está pensando agora, que aprendem inglês daquela metodologia antiga, que não conhecem essas dicas. Bora compartilhar com elas agora, para que a gente saiba das outras 2 dicas. Quais serão elas? A nossa 4ª dica é: viva o inglês, curta o inglês, faça do inglês algo gostoso, prazeroso. Faça as aulas enquanto você estiver com os filhos, com o cachorrinho, em frente ao espelho. Coloque todo o seu jeitão diferente para você falar inglês, que ele não seja uma barreira, I am, que você vai colocando o inglês na boca. Curta, brinque com o seu bebê, vai falando inglês,
brinque com o seu cachorrinho, vá falando, viva o inglês. Faça isso um momento para você descontrair. Eu prometo que isso vai fazer com que você desbloqueie o inglês, que ele seja o seu inimigo, não mais, mas que ele seja o seu companheiro, o seu amigo. Quinta e última dica. Last but not least, última, mas não menos importante. Pare de querer ficar simplesmente fazendo aulas de conversação, onde você apenas entende o que a outra pessoa está falando. Não, você não tem que ficar só entendendo. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Eu brinco muito com os alunos que quem só entende é cachorrinho. O cachorro entende, mas não fala. Então, bora falar. Bora! Hora do show! Então, quando tem aula de conversação, eu entendo tudo, repito alguma coisa. Não, tem que sair repetindo, tem que ter o inglês na boca. Não simplesmente entendendo aos filmes, entendendo um americano aqui nos Estados Unidos. Eu tenho que saber o que ele está falando, sim, mas eu tenho que saber também produzir aquilo que ele está falando, sem eu ficar pensando. Bora, aula de conversação não é terapia, gente. A aula de conversação é aquela de conversação onde você produz. Assim como vocês viram o Cauê falando inglês, os nossos alunos da mesma forma aprendem falando, sem ficarem escrevendo. De vez em quando eu escrevo, Francis, claro, quando é alguma coisa muito diferente, mas tem que ter a repetição. Se não houver a repetição, igual a criança aqui repete, ela vai ficar igual quando ela aprendeu da primeira vez, falando gaga, gaga, gaga. Ela tem que repetir, sai gaga, gaga, até sair água. Não é na primeira vez que sai água, eu quero um copo d'água, quer, gaga, gaga, gaga. E assim ela vai falando até sair, eu quero um copo d'água. Então, é o processo, mas o processo tem que ser através da repetição. Chega de encher de conteúdo aqui e não ter aqui. Bora com a gente. Quer saber mais? Comenta aqui, quero saber mais. E compartilhe com todo mundo que precisa do inglês como você. Se este vídeo te ajudou e você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para darmos mais dicas de como você realmente vai ter o inglês na boca. Você vai ver realmente como isto acontece. E compartilhe com os amigos que também precisam do inglês como você. O inglês na boca. E não o inglês aqui, gramática, escrito, que tá aqui e não consegue falar. Bora! Show! Cachorrinho! Nada disso! Bora viver o inglês descontraído. O inglês que faz com que você seja Tássia! Tá se achando? Você quer? Eu quero te ajudar. Vem com a gente!